Salmo de número 139 e o versículo de número 16. Deus é fiel. A igreja inclina a cabeça por um momento. Filho meu, falo eu assim contigo. Sabe as dores que tu sentes aqui onde meu servo toca com a mão? As pontadas agudas que um dia desse te fez tirar os óculos. Você apertou os olhos e disse: preciso trocar as lentes, os meus olhos estão doendo. O problema não estava nas lentes, o problema está aqui. Há uma veia entupida, pronta para explodir em uma aneurisma. A morte se aproximou. Dias depois de hoje, você seria ceifado. Mas quando meu servo colocou os pés nessa tribuna, o teu espírito falou com o meu: fala comigo, Senhor, para que eu saiba que é o Senhor quem me chamou. Por causa da tua sensibilidade eu te digo: eu curo esta enfermidade, eu desobstruo as veias que estão entupidas, eu te dou saúde. E agora glorifica o meu nome, porque tu verás a minha glória ser manifesta nesses dias. Porque a obra que tenho na sua vida é muito grande. Agora glorifica o meu nome e diga que eu, Senhor, te escolhi. Assim diz o teu Deus. Nós te glorificamos, Senhor, nós te exaltamos, ó Deus. Salmo 139 e o versículo de número 16. Os teus olhos me viram ainda informe, no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles foi escrito e determinado, quando nenhum deles ainda existia. Eu vou repetir esta leitura. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda existia. E a igreja, que é a noiva do Cordeiro, dá um grito de glória para acordar a cidade toda. Senhoras e senhores, noiva do Cordeiro, simpatizantes da nossa fé, ao abrir a minha Bíblia aqui no livro dos Salmos, no Salmo de número 139 e no versículo de número 16, eu tenho uma das maiores revelações de Deus que desde a minha infância eu tenho descoberto. Eu leio a Bíblia Sagrada desde que eu tinha uns 9 anos de idade. Aos 9 anos de idade eu já era coroinha em uma igreja romana, e eu me fiz entregar a Deus desde a minha tenra infância. Depois disso li a Bíblia por mais de 18 vezes, de capa a capa, e muitos livros acerca dela. E mesmo hoje, sendo reitor de uma faculdade evangélica que tem 9.000 alunos esparramados pelo mundo, ainda me surpreendo quando leio este livro. Este versículo me foi revelado há alguns dias, enquanto eu passava por um vale de sombra e vale de morte. Nessa noite, o que Deus me mandou falar aqui é que vai haver muitos batismos, mas não batismo com o Espírito Santo. Possa ser que alguém seja, mas muitos serão batizados com batismo de quebrantamento. O Senhor disse: hoje eu vou curar a alma do meu povo, eu vou arrancar o complexo de inferioridade que está sobre o meu povo, eu vou tirar deles todos os dedos que os acusam, vou tirar eles aqui de baixo e vou colocar eles aqui em cima. Isso é, se eles crerem na palavra
e empolgarem o pregador dando bastante gritos de glória a Deus, porque Ele é grande. O salmo que eu li não é um salmo comum, não é um salmo em forma de uma música apenas. É o desabafo e a revelação de um homem chamado Davi. Qual é o nome dele? Olhe quem está do seu lado e pergunte: conhece Davi? Já ouviu as histórias dele? Preste atenção em mim. Davi é um desses homens que nasce de 1000 em 1000 anos. É um desses seres humanos dotados de um talento indescritível. É um desses homens que Deus escolhe a dedo, não quando está grande, mas no ventre da mãe. E Deus os escolhe porque eles têm algo diferente. E essa diferença faz eles serem sempre diferentes de tudo e de todos os demais na terra. Quando eu olho para a história de Davi com os olhos que Deus me deu há pouco tempo, eu passei dias inteiros chorando, porque eu descobri que o grande rei Davi, o homem segundo o coração de Deus, um homem a quem Deus disse: esse aí nasceu segundo a minha vontade, eu sou apaixonado por ele, eu compro brigas pelo meu servo. Davi estava velho, segundo o Salmo de número 18, isso também está escrito lá pelos livros de Samuel, quando ele saiu a peleja na guerra, e um dos soldados, dos filhos dos gigantes, derrubou Davi de cima do cavalo, e com uma lança que pesava 4,5 kg, ia cravar o corpo de Davi no chão. E a Bíblia diz que Davi olhou para o céu e disse: e eu clamei das profundezas do inferno ao meu Deus, e o Senhor sentou nas asas de um querubim e voou das asas do vento e tirou a minha alma do inferno. Mas quem lê a história de Davi sabe que não foi isso que aconteceu direito. Diz a Bíblia que um dos valentes de Davi comprou a briga, matou o gigante, olhou para o rei caído no chão, pôs o rei em pé e disse: Davi, tu não sairás mais à guerra conosco, para que não se apague a lâmpada de Israel. Eu tenho duas revelações aqui. A primeira revelação que eu tenho é que Davi era um homem que dava a Deus, e somente a Deus, toda a honra e toda a glória por tudo que acontecia. Davi não aplaudia homens. Até os homens que faziam bem a ele diziam assim: você foi usado, mas eu não dou glória a você que foi usado, eu dou glória àquele que te usou. Sabe qual é a diferença entre eu, você e Davi? É que nós nos curvamos diante de homens. A gente se espelha demais em homens. A gente espera que o homem seja um super-homem, que a mulher seja uma mulher maravilha. E a gente pensa que Deus usa alguém porque essa pessoa nasceu com uma estrela na testa, e na verdade não é bem assim. Deus te escolheu na eternidade porque Ele conhecia o seu futuro. Ele sabia que o seu coração seria esse coração aí, puro como de uma criança. Pessoas que já estão aqui entre nós se sensibilizaram com a minha história, e outros que estão orando para que Deus me use. Gente que o sucesso do pastor Mark é o sucesso dele. Gente que vive para os outros. Tem gente aqui que Deus é tão apaixonado por eles, que se hoje ele sentasse nas asas de um querubim e viesse aqui, Deus os arrebataria para o céu. E é por isso que essas pessoas daqui a pouco vão começar a sentir o fogo de Deus pegar pelos seus pés e extravasar pelo seu corpo inteiro. Se a igreja concorda comigo, dá mais um grito de glória a Deus aí, por favor. Quando eu olho para Davi, eu me emociono. Pergunto por quê? Só respondo se todo mundo perguntar. Só se todo mundo perguntar, fazendo biquinho. Porque ele não era perfeito. O homem segundo o coração de Deus não era perfeito. O homem segundo o coração de Deus não era santo. O homem segundo o coração de Deus não era puro. O homem segundo o coração de Deus não era perfeito. E o senhor se emociona por quê, pastor? Porque se ele era daquele jeito e Deus o exaltou tanto, é possível que Deus pegue você também hoje e te coloque no lugar onde Ele colocou Davi. Pastor, mas é impossível. A minha mãe e meu pai não acreditaram em mim, a sociedade não acredita em mim, na minha igreja ninguém me vê, na rua onde eu moro não sabe nem o meu nome. Ei, eu estou falando de Deus, eu estou falando de homens.
Homens podem rir de você, homens podem vender você, homens podem caluniar você, homens podem julgar porque você é um analfabeto, porque você mora numa tapera velha. Homens podem fazer o que quiser, mas quem te escolhe não é homem. Quem te chamou nessa noite foi o Criador dos céus e da terra. E quando Deus escolhe alguém, pode se levantar o inferno inteiro contra ele, pode se levantar o rei mais poderoso da época. A pessoa se levanta para cair, e ninguém toca no ungido de Deus. Ah, você não entendeu? Ninguém toca no ungido de Deus. Grite comigo: ninguém toca no ungido de Deus. Tem gente pensando que esses ungidos somos só nós aqui, somos privilegiados. Não, senhoras e senhores. A palavra ungido significa separado. A palavra ungido significa escolhido. Quem aqui foi separado por Deus? Deixa-me ver. Quem aqui foi escolhido por Deus? Deixa-me ver. Então traz essa mão que você levantou para cima no peito e bate até fazer barulho. Murcha esse barrigão, estufa o peito para fora. Olhe para quem está do seu lado e diz assim: o pastor falou de mim, viu? Diga: se você não acredita em mim, Deus acreditou em mim. Eu também sou ungido do Senhor. Só quem é ungido do Senhor tira o pé do chão para adorar. Isso, pode começar a se alegrar. Vai tirando essa cara feia do rosto, parecendo que foi batizado num pote de vinagre. Eu profetizo que depois de essa noite, os seus inimigos que todos os dias te olhavam de cima para baixo, pisando em cima de você, amanhã, quando forem te procurar lá embaixo, vão encontrar um bilhete: desculpe, não estou mais aqui embaixo. Se quiser me ver, compre um par de binóculos, porque agora eu recebi um par de asas. Eu estou voando nas asas da revelação do Senhor. Me perdoe os perfeitos, me perdoe os santarrões, me perdoe os mais puros do que eu, me perdoe você que está na igreja há tanto tempo, talvez não desde a época de Noé, mas quem sabe viu o barro que sobrou na terra. Me perdoe você que olha para as pessoas e julga elas pelo tamanho do cabelo, pela roupa que ela usa. Me perdoe você que julga as pessoas porque elas são casadas ou porque se divorciaram. Eu tenho um conselho de Deus para você hoje: não toque, não fale de ninguém. Pergunte a mim por quê. Quem aqui é pai e mãe? Quem tem filhos? Você aceita alguém tocar no seu filho? Você aceita alguém falar mal do seu filho? Você aceita alguém falar que o seu filho está feio? Que a roupa dele não presta? Que o cabelo dele não presta? Se alguém tem que corrigir o seu filho, quem é que vai corrigir? Então receba o que eu vou te dizer. Eu não estou pregando para homens e mulheres comuns. Eu estou falando para filhos do Deus Todo-Poderoso. Sou porta-voz de Deus esta noite. E o seu pai mandou um recado, não para você, mas para aqueles que estão tocando em você: não toque nos meus filhos, não fale dos meus filhos, não fale na roupa dos meus filhos, não toque nos meus filhos. Eu me apaixono por Davi, porque Davi era uma criatura igualzinha a mim e a você. Não, desculpe, eu menti. Na verdade eu não menti, eu me enganei, pastor Antônio Alves. Porque Davi era pior do que muita gente aqui. Davi desejou uma mulher que não era dele, mandou matar o marido dela. Davi era muito pior do que os seus pecados. Davi era infinitamente mais rejeitado do que você. Por favor, você que carrega na sua alma complexos da família, você que carrega na sua alma palavras malditas ditas pela boca do pai, da mãe, do seu vizinho, daquele que te criou, e por causa disso você se estriba em cima dessas palavras e diz: eu nunca vou ser ninguém porque ninguém nunca me amou. Eu venho hoje em nome de Jesus para te dizer: ainda que o seu pai e sua mãe te abandonem, o meu Deus manda te falar: eu te adoto. Não deixe o passado fazer sombra sobre o seu futuro. Não se sinta incapaz porque você nasceu numa família pobre. Pobreza não é defeito.
Não se sinta desestimulado porque você não teve o que o seu amiguinho da vizinha teve. Não faça isso. Não olhe para o passado com remorsos. Transforme o seu passado em força. Olhe para o seu passado, veja o rosto daqueles que riram, daqueles que te humilharam, daqueles que te violentaram, e arrume força para dizer: eu vou provar toda essa turma aí que eu serei alguém. Eu vou provar a eles que quando Deus quer, Deus não precisa de dinheiro, Deus não precisa de estudo, Deus não precisa de beleza. Quando Deus quer, Ele pega na mão do homem e coloca o homem no topo. O que eu vou dizer agora é só para aquele que crê. Tem algumas pessoas que estão aqui no nosso meio, que você está até desprezando elas agora. Se eu fosse você, eu dava um jeito agora de pegar na mão dela e falar assim: ó, me dá seu autógrafo agora. Diga assim: ó, lembra do meu nome? Pergunte por quê. Porque daqui uns dias Deus vai exaltar essa pessoa. Quando Deus colocar ela lá em cima, você vai se lembrar do que eu disse hoje. Vai ter gente aqui que vai ser ainda a esperança da sua família. Vai ter homens e mulheres aqui que vão dividir púlpitos comigo pelo Brasil e o mundo ainda. Tem pessoas aqui, pastor, que serão pastores de igrejas no campo do Amazonas, fora do Amazonas, fora do país. Tem países te esperando, garoto. Tem igrejas te esperando, menina. Pastor, mas olha onde eu nasci. Deixa eu lhe dar uma revelação de Deus. Deus não tem pacto e compromisso com o bairro onde você nasceu. Deus não tem pacto e nem compromisso com as pessoas que te amaldiçoaram. Deus não tem pacto com a sua família. Deus não tem pacto com a cor da sua pele. Deus tem pacto com a sua alma. Ele te escolheu no ventre da sua mãe. E quando chegar o dia, se prepare, Ele vai te exaltar. As mensagens que eu prego são diferentes. Provocam choro. Já tem muita gente chorando. Por quê, pastor? Porque eu não prego aquilo que eu aprendi em escola de teologia. Eu prego aquilo que eu vivo. Você está olhando para um sobrevivente, amigo. Esse moço que hoje é bonito e é um referencial, quando nasceu com 8 buracos na cabeça, feitos pela agulha de tricô da minha mãe. Porque a minha mãe se envolveu com um homem casado e eu era o fruto proibido. O meu pai, quando me viu na barriga da minha mãe, disse: isso aí é uma desgraça, tem que morrer. E a minha mãe, fraca, porque não tinha como cuidar, tinha uma clínica de aborto clandestina, ela sabia matar bebês. Ela tentou matar a mim 3 vezes. As 3 vezes ela foi para o hospital sangrando. Na última vez o médico disse: não toque nesse menino mais, porque ele está grande, já está encaixado. Se ele morrer, morre você junto. Em casa ela teve um surto de raiva, esmurrou a barriga, minhas tias seguraram ela. Minha mãe dizia: por que eu não consigo matar isso? Minhas tias não eram crentes, mas não precisa ser crente para ver um milagre acontecer. Minhas tias diziam: se esse aí não morre, é porque tem alguém lá em cima que não quer que ele morra. Recebe essa palavra. Você não é fruto do sonho da sua mãe e do seu pai. Talvez o seu pai e sua mãe não projetou o seu nascimento como famílias ricas e importantes fazem. Você é o filho proibido. Você é o filho ou a filha que não tinha que ter nascido. Por isso você sofre rejeições, porque dentro do ventre da sua mãe você ouviu pessoas falarem mal. Você ouviu a sua mãe te desdenhar, e isso passou para o seu organismo. Está dentro do seu inconsciente. Eu venho hoje em nome de Jesus te dar uma palavra. Você tinha que ter nascido naquele dia. E como seu pai e sua mãe não quiseram, Deus arrumou um jeito de plantar você na terra. Não me importa que você nasceu de um estupro. Não me interessa que você nasceu de um namoro irresponsável. Não me importa que é um fruto. Não interessa. O que interessa é que nessa vida tudo que acontece, ou acontece amando de Deus, ou acontece com a permissão de Deus. Ou Deus mandou, ou Ele permitiu. Ou seja, você é o sonho de Deus. Eu vou repetir de novo para ver se isso te empolga. Você é o sonho de Deus nessa terra. Quando eu olho Davi, eu choro. Não pelo nascimento, mas eu choro pelo dia mais importante da vida dele. O dia em que ele foi ungido rei de Israel. Pastor, mas isso é motivo de alegria? Seria,
se todos tivessem percebido que ele era o rei. Mas a família não percebeu. Você nunca se perguntou o que Davi estava fazendo atrás das ovelhas o dia em que o profeta entrou na casa dele para ungir o rei? Por que todos os irmãos de Davi estavam em casa e só ele não? Pergunte para o seu irmão, por quê? Vai, fale com o seu irmão, vamos dialogar. Diga, por quê? Porque os irmãos de Davi não estavam em casa e Davi não estava, pastor. Por quê? Simples. O profeta, quando foi até a casa de Jessé o belemita, mandou na frente um porta-voz. O porta-voz entrou na casa de Jessé e disse: olha, Deus vai escolher da sua família um filho, e esse filho será rei. Quando o pai foi se alegrar, ele parou para olhar os filhos, e ele encontrou um filho estranho. Eu disse um filho. Vai doer muito o que eu vou falar aqui, mas é preciso. Davi era estranho. A Bíblia não fala da composição física dele à toa. A Bíblia diz que ele era pequeno em estatura, ruivo, cabelos encaracolados. A Bíblia diz que ele era um menino de gentil aspecto. Os seus olhos eram brilhantes. Parece que a Bíblia está exaltando ele, não é? Mas não é. Naquela época todo mundo visualizava o rei grande. Qual era a altura de Saul? Acima dos ombros de todos os judeus ele era o maior. Todo pai sonhava que o seu filho fosse o futuro rei. Quando Davi nasceu e foi crescendo, o pai notou coisas estranhas nele. Primeiro, o pai via que o menino não crescia, e por ser pequeno foi rejeitado. Segundo, o pai via que o menino era diferente dos outros irmãos. Quem nasce no Oriente não é ruivo nem loiro. Quem nasce no Oriente tem a sua pele queimada e o seu cabelo é grosso por causa do sol. Até aquela época não havia nenhum judeu louro do olho claro. Os judeus ficaram louros do olho claro quando se misturaram com outras nações. Davi era ruivo, já era diferente. Onde ele passava todo mundo via um menino com cabelo de fogo. Ele era branco, Davi era albino, enquanto todo mundo tinha pele queimada pelo sol. Os irmãos eram grandes e Davi era pequeno. Isso gerou um desconforto em casa. O pai chegou a duvidar da mãe se Davi era de fato filho dele. A história de Davi é igual a sua. Eu estou pregando para um monte de gente machucada. Tem gente que não dá glória a Deus na igreja, não é porque não quer, é porque não consegue existir carregando o fardo da existência. Viver não é para qualquer um. Viver é uma aventura. Nem sempre vence o mais forte, mas sempre vence o mais corajoso. O que Deus me manda te dizer hoje é isso: você pode não ter força, mas se você tiver coragem. Vou repetir: você pode não ter força, mas se você tiver coragem, se você parar de ficar se sentindo menor do que todo mundo, daqui uns dias Deus vai fazer uma obra tão grande na sua vida, mas tão grande na sua vida, que o céu inteiro vai te aplaudir quando a coroa for colocada na sua cabeça. Quem recebe essa palavra profética? Quem recebe ela? Pega ela, põe no peito e dá mais um grito de glória aqui no meio dessa multidão. Davi tinha um problema com o pai. Pergunte qual? Ele não era o que o pai sonhou. Quantos filhos nós temos aqui que não são aquilo que o pai e a mãe sonhou para eles serem? Quanta gente pequena que não consegue se desenvolver na vida profissional, não consegue viver bem com uma outra pessoa porque carrega sintomas de traumas herdados dentro de casa. Eu sei o que é ser rejeitado. Eu me lembro que quando tinha os meus 10 anos de idade, eu vi o meu pai na rua da cidade. Eu soltei a mão da minha mãe e saí correndo. Quando eu comecei a gritar pai, pai, todo mundo olhou. Meu pai fugiu de mim. Depois eu apanhei, porque eu saí na rua procurando meu pai. Eu não tinha culpa do erro do meu pai e da minha mãe. Eles erraram, mas toda vez que vinha uma consequência, vinha em cima de mim. Sabe qual foi o resultado? Com 13 anos eu já cheirava cocaína. Com 13 anos eu destruí a minha vida com drogas. Porque eu cresci igual você.
pensando que o mundo inteiro me odiava e acreditando que meu pai e minha mãe não me queriam, então eu queria matar a minha vida. Isso acabou o dia que eu coloquei o pé numa igreja de gente barulhenta. Quando eu entrei numa Assembleia de Deus, meu corpo foi se arrepiando e eu vi o homem lá de cima dizer: porque Deus amou o mundo de tal maneira. Eu chorei sem saber por que chorava. Quando eu entreguei a minha vida para Cristo, os meus traumas foram arrancados. Pastor, mas eu entreguei a minha vida e os meus não foram ainda. Você não entregou a vida a Cristo? Ainda não. Você tem ido à igreja, você é um bom crente, você se vestiu de crente, mas você ainda não deixou Jesus entrar na sua vida como Ele quer. Porque se Ele tivesse entrado na sua vida como Ele quer, você não estaria me olhando com essa cara feia, parecendo que foi batizado num pote de vinagre. Você estaria com um sorriso de orelha a orelha. Não, pastor, mas é só a minha cara que é feia, por dentro eu estou muito feliz. Mentiroso. A Bíblia diz que o coração alegre por dentro aformoseia o rosto por fora. Olha a cara desse irmão que está do seu lado, encara ele. Vê se ele tem cara de quem está liberto. Vê se ele tem cara de quem tem o nome escrito no livro da vida. Se ele tivesse cara de quem tem o nome escrito no livro da vida, ele não estava quieto nesse momento. Ele estava gritando e trazendo a Shekinah aqui para baixo. Reage, cristão. Ah, pastor, não estou me sentindo muito bem. Vai para casa. Deve dar tempo ainda de assistir um pedacinho da novela Favorita. Se ficar comigo, eu vou te mostrar quem é favorito aqui. Favorito é você. Deus escolheu você. Você é o sonho de Deus nessa terra. Davi não era o que o pai queria. Pergunte por quê. Nós vamos entrar numa área perigosa. Preste atenção. O pai de Davi, pastor Antônio, queria um guerreiro. Todo pai queria que o menino soubesse mexer com espada. Todo pai queria o menino ser caçador. E os irmãos de Davi se davam bem nessa área. Saiam todo mundo e iam numa árvore. Cada um pegava um pedaço de pau, pegava uma adaga, uma faca, fazia uma ponta e brincavam de caçador. Davi ia na mesma árvore, procurava um galho mais molinho. E os irmãos rindo: isso aí, Davi, não dá para você fazer lança, esse galho é muito mole. E ó Davi dizendo: quem disse que eu quero fazer lança? Ó Davi sentado num canto, os irmãos brincando de matar. E Davi entortando um pedaço de madeira, pegando a lã das suas ovelhas e amarrando numa ponta na outra, esticando, porque a Bíblia diz que ele criava instrumentos de música. E o povo dizia: o que é isso aí, Davi? Isso aqui é a inspiração que Deus me deu. Os irmãos brigavam, ele pegava a harpinha e começava: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Eu me emociono. Me emociono porque nós temos filhos e filhas aqui que são incompreendidos pelo pai e pela mãe, porque tem uma natureza diferente. Nem todo mundo é igual a todo mundo, mas todo mundo tem um talento. E às vezes, pelos nãos que você ouviu, pelas pedradas que te deram, pelas pancadas que a vida te deu, você se introverteu e você cresceu igual a um repolho. Já viu como cresce um repolho? Cresce fechando as possibilidades. Fechou-se a janela do entendimento. E você olha para o outro ser humano se sentindo um lixo, pensando que o outro é maior do que você. Eu venho hoje em nome do seu Deus dizer a você que Deus te fez um ser humano grande, te fez uma pessoa importante. Ele te deu um talento. E se você não consegue cuidar desse talento agora e desenterrar ele, fazer ele prosperar, você vai morrer como morrem alguns, sem história. Tem 3 tipos de homens e mulheres que nascem nesse mundo. Um nasce para contar a história, o outro nasce para ouvir a história, mas tem uns que nascem para ser a história. Quem nasceu para ser história aqui? Deixa eu ver. E você está me olhando com esse olho seco, parecendo um olho de sapo que morre no dia de enchente. Por quê? Se você nasceu para fazer a diferença, dá um jeito de gritar nessa noite. Reage. Eu estou vendo meu Deus voando e vindo sobre
essa cidade. Daqui a pouco ele vai colocar os pés no centro dessa arena, e a face dele ficará entre os serafins, que vão cantar: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. E essa cidade do Amazonas vai ficar cheia da sua glória, só por causa de você. Reage em nome de Jesus. Mostre à sua família, mostre ao seu inimigo, mostre aos seus amigos que você não é lixo. Quanto mais você ouvir um não, mais forte você tem que ficar. Um dia, pastor Antônio, eu parei para observar uma locomotiva. Lembra daquelas locomotivas movidas a lenha? Como é que é o nome daquele negócio? A vapor. Eu entrei dentro do motor de uma para ver como é que funcionava. Eu fiquei espantado. Aquela locomotiva, pesando centenas de milhares de toneladas, é movida a vapor. E vapor é água em ebulição. Há um tambor dentro do tanque dela com água. Ele é lacrado por inteiro, só tem um buraquinho por cima. O fogo aquece a água por aqui, um cano joga água lá dentro. Por onde sai a pressão é um buraquinho tão pequeno, mas a pressão da água sai com tanta força que quando ela bate nas engrenagens, ela põe a locomotiva inteira para andar. Eu perguntei a um homem: o que faz essa locomotiva andar? Ele disse: a pressão. Ele me disse: a pressão gera a força. Escreve isso no seu coração. Quanto mais pressão você sofrer na vida, mais força você vai criar. Isso é, se você não ficar desse jeito aí, ó, com esse ombro caído, com esse barrigão estampado, com essa cara de jeca. Isso, se você não ficar com essa boca travada, essa boca de aço, essa língua de ferro, esse queixo de concreto. Pastor, me arrume uns 10 seguranças. Eu vou arrumar confusão com esse povo hoje. Eu quero que Satanás entenda que você hoje vai sair daqui sabendo quem você é. Você vai sair daqui hoje para agarrar o diabo pelo chifre, para esfregar a cara dele no chão, porque esse ano é um ano de mudança na sua história. Mão direita para cima de novo. Agarre o ombro do irmão de novo. Ó, tem gente que nem para me obedecer presta, ó, raça ruim. Põe a mão no ombro do seu irmão. Eu estou mandando, agora eu não estou pedindo. Agarre o ombro dele ou dela, chacoalhe ele até ele ficar irritado. Irrita ele, tira ele do lugar. Diga: Deus te trouxe aqui para sacudir a sua vida. Diga: melhora de vida. E dá um grito de glória. Os irmãos de Davi, os pais de Davi, debochavam do menino, porque a pele dele era diferente. Ei, Jesus, vou mexer em ferida agora. Eu tenho irmãos aqui que são descendentes de africanos, de japoneses e de índios. A cor da sua pele já fechou muitas portas para você. Isso fez você se fechar. Hoje, meu Deus, vem aqui só para te dizer: eu não me importo com o que você é por fora, eu me importo com aquilo que você é por dentro. Porque por dentro somos todos da mesma cor. Somos lavados pelo sangue de Jesus Cristo de Nazaré. Davi sofreu preconceito porque era pequeno. Eu que o digo. Eu ouvi cada coisa por ser pequenino. De tanto eu falar, Jesus me esticou. Tem uma foto minha da minha esposa no meu site na internet. Quem olha faz: não é ela. A minha esposa, ela era maior do que eu, da cabeça, do ombro para cima. Quando eu era garoto na mocidade, comecei a namorar com ela, eu não deixava ela usar salto alto. E dependendo do lado da rua, eu trocava de lugar. Complexo. Até o dia que eu fui falar com Deus, Deus disse: rapaz, você tinha que dar glória ao meu nome. Por quê, Senhor? Porque aqui no céu os anjos são apaixonados pelos baixinhos.
Mas por que, senhor? O senhor disse que quando eles vão derramar unção, os baixinhos enchem mais rápido. Pode ver que todo baixinho é fogo puro. Dá uma olhadinha nesse aqui. Eita Deus! Ô pastor, e eu que sou altinho? Fica tranquilo, nem que Jesus tiver que dar 2 viagens nos anjos, você vai sair daqui hoje suando azeite. Vai sair transpirando azeite. Todo baixinho é invocado. O baixinho mais invocado da Bíblia para mim era Paulo. Paulo tinha 1,5 m, calvo por natureza, uma cabeça desse tamanho. Há quem diga que ele tinha problema nos olhos e era manco de uma perna. Ó que benção. Ficou manco porque caiu do cavalo. Quando ele escreveu a carta à igreja de Colossos, ele disse: eu sei que vocês me amam tanto, que se preciso fossem, me dariam seus olhos. Quando Paulo andava pelas ruas, as mulheres faziam assim, ó, sinal da cruz. Quando Paulo entrou na cidade de Éfeso, que era a cidade dos gregos, cidade dos... E todo grego é bonitão, uma mistura de Arnold Schwarzenegger com Leonardo DiCaprio. E Paulo, aquela figura parecendo Danny DeVito. Quando Paulo botou o pé na cidade de Éfeso, com 1 milhão de homens bonitos e mulheres bonitas, Deus parou de olhar para aqueles homens bonitos e olhou e disse assim: Paulo é o mais lindo entre todos. Foi o baixinho de 1,5 m que acabou com o templo da deusa Diana, a Diana dos Efésios, uma das 7 maravilhas do mundo antigo, que desapareceu da noite para o dia. Foi o baixinho Paulo que com uma pregação fez 200.000 homens se curvarem diante de Cristo na inauguração da igreja de Éfeso. Foi o baixinho Paulo que encarou o alto Pedro. Pedro, o homem a quem Jesus deu a chave da igreja. Paulo olhou para o nariz de Pedro, porque Paulo ficou muito famoso. Pedro mandou chamar ele. Pedro olhou para Paulo assim, ó: quem foi que te constituiu como apóstolo? Porque a notícia esparramou que Paulo era apóstolo. Pedro ficou com ciúmes. Paulo olhou nos olhos de Pedro e disse assim: com todo respeito, Cefas, porque o nome de Pedro era Cefas. Com todo respeito, Cefas, eu conheço um homem que, se no corpo não sei, se fora do corpo também não sei, foi até o 3º céu e viu coisas inefáveis que não é lícito aos homens contar. Pedro, quem é esse? Sou eu. Quando vocês me mandaram embora daqui, que eu era um novo convertido, me mandaram lá para Tarsis, ficar dentro da minha casa fazendo tendas, e me esqueceram por 14 anos. Foi Jesus quem me abraçou. Quando vocês deviam me discipular e não me discipularam, foi o Espírito Santo quem me discipulou. Eu fui constituído apóstolo não por homens, fui constituído por aquele que fez os céus e a terra. Levante a mão aquele que crê. Eu profetizo que se os homens não te ungirem aqui na horizontal da vida, se prepare, Deus te ungirá na vertical. Vai cair uma cachoeira de azeite nesse lugar. Pegue a palavra, põe no coração e dá um grito para acordar a cidade inteira. Vai lá. Enquanto os irmãos de Davi usavam espada, Davi cantava. Vamos falar isso? Os irmãos de Davi usavam, e Davi, olha para o seu irmão e diga: não se escandalize. Nessa nossa geração, pastor, pelo menos os últimos 15 anos, cresceu a pregação sobre batalha espiritual. E eu acho importante isso. Durante os últimos 15 anos, a igreja gerou guerreiros, gente capaz de entrar num terreiro de macumba e fechar ele. Crentes que são caça-demônios. Ouviu falar que está endemoniado, ele vai lá com as 2 mãos e expulsa. Temos homens e mulheres que guerreiam pela placa da igreja. Tem gente que pela placa da igreja mata. São guerreiros, são importantes. Mas Deus está olhando pela janela do céu, procurando um poeta. Deus está procurando alguém que não saiba só usar a espada, mas que saiba usar a força da adoração. Eu vou repetir. Deus está procurando poetas.
Pergunte para mim, qual é a característica de um poeta, pastor? Ele é sensível. Deus está procurando homens e mulheres sensíveis, sensíveis à voz do Espírito. Homens e mulheres que sabem que a diferença de um culto bom para um culto ruim não está no grito, no barulho ou no silêncio. Homens e mulheres que saibam que Deus é o Deus que sopra o vento do Pentecoste como um tufão, ou entra na caverna de Elias com uma brisa suave. Isso não diminui a presença dele. Deus está procurando homens e mulheres que estão ouvindo o que eu estou falando aqui, sabem que está tendo uma batalha aqui no céu. Demônios e anjos estão travando uma guerra, porque tem homens e mulheres aqui que iriam terminar os seus dias sem nada na vida, e depois dessa mensagem vão terminar os seus dias como homens e mulheres reconhecidos pela vida. Você crê no que eu estou falando? Quando eu vejo Davi, eu imagino o diálogo da mãe e do pai. Temos que tirar Davi de casa. Por que, meu marido? Porque o profeta vai entrar pela porta. Quando ele vê dos nossos filhos esse menino pequeno, com essa cor vermelha, com essa harpa que ele não solta para nada, o profeta vai pensar que tem alguém em pecado aqui, porque tudo que era estranho era pecado. E o que a gente faz com ele? A gente esconde ele. Como? Já tenho uma ideia. Os ricos fazendeiros daquela época tinham 2 apriscos. Um aprisco de ovelha perfeita ficava na frente da casa grande. Um aprisco de ovelhas defeituosas ficava atrás da casa grande, numa ribanceira. Esse aprisco tinha um nome, pergunte qual? Aprisco das ovelhas malhadas. Qual era o nome das ovelhas? Grite. Mais uma vez. Davi foi enviado para ir até as ovelhas malhadas, que eram ovelhas defeituosas. O pai queria esconder Davi do olhar do profeta, porque tinha vergonha dele. Se coloque no lugar de Davi. Vem comigo dentro da casa dele. A mãe pegando e colocando no seu ombro um embornal com uma marmita. O pai te dando um cajado, dizendo: filho, vai cuidar daquelas ovelhas com defeito para mim. E quando você passa pela sala grande, os seus irmãos estão bonitos, tomaram banho, estão perfumados. Você atravessa a segunda sala e vê uma mesa com um banquete, porque o profeta era recebido com banquete. E você olha a sua marmita. Você só não briga com o pai e com a mãe porque você respeita, mas você sabe que eles te tratam diferente. É Davi agarrando a marmita, indo por trás da casa e descendo a ribanceira. O coração está doendo, a alma está machucada. O menino está com medo, porque quando você não tem o abrigo do pai, da mãe, da família, você se sente um ninguém. Ele vai atrás das ovelhas malhadas e senta debaixo de uma árvore, um zimbro. Pega a harpinha, começa a chorar e começa a dizer: eu tenho que me sentar debaixo da sombra do Altíssimo. Não me deixa temer os espíritos da noite, nem seta que voe de dia, nem peste que assole ao meio-dia. Se levantarem contra mim os inimigos, porque eu não tenho pai nem mãe para me defender, Deus derruba 1000 de um lado, 10.000 do outro. Não me deixe ser atingido. Deus está mandando a sua emoção para o meu coração. Eu estou chorando, porque tem gente aqui dentro que a única coisa que tem na vida é a fé. Incline a cabeça por um momento. Eu vou te dar liberdade para você chorar. Isso. Deus mexeu na ferida. É por isso que você, moça, não se sente ninguém. É por isso que, garoto, você não consegue olhar para o amanhã. É por isso que a sua família não cresce. É por isso que, profissionalmente falando, você é uma pessoa frustrada. Tu
não era o filho querido, tu não era o melhor. Te isolaram das coisas, te colocaram atrás das ovelhas rejeitadas, te esconderam do profeta, das oportunidades, do estudo, te tiraram da herança. Eu me lembro, quando eu tinha 7 anos de idade, meu pai entrou dentro da minha casa e me deu uma caixa de engraxar sapato. E um dia andando pelas ruas, eu engraxava o sapato dos outros. Alguém me dizia: aquele ali é seu irmão. Aí meu irmão passava num carro, que era irmão por parte de pai. Nas minhas férias de escola, eu ia apanhar laranja, algodão e café na lavoura. E eu sabia que os meus irmãos iam passear. Eu sei a dor que você sente. Eu vim hoje em nome de Jesus falar com você assim, ó, não pare, não desista. Toda injustiça será julgada. Mais cedo ou mais tarde o seu Deus vai ficar de pé no trono. Mais cedo ou mais tarde você vai ouvir Deus dizendo assim na eternidade, ó: basta! Mais cedo ou mais tarde Deus vai te ver no último lugar da fila e vai dizer: não dá tempo dele galgar os degraus, eu vou virar a fila do avesso. Mais cedo ou mais tarde você vai dormir um João Ninguém, vai acordar como um deputado. Você vai dormir como o último membro da igreja, vai acordar com uma unção de evangelista. Mais cedo ou mais tarde os ricos da cidade vão ter que se curvar diante de você, porque esse mundo é uma grande roda gigante. Quem travou aqui embaixo não desespera, a roda vai girar, vai girar, vai girar. Você crê nisso? Alguns meses atrás eu tive um ataque de emoção no meu escritório. Eu estava dentro da minha sala e a recepcionista ligou e disse: pastor Marco, tem um homem aqui querendo falar com o senhor. Quando ela disse o nome do homem, eu tremi. Eu disse: eu não posso receber. Ele fala para o Cláudio receber. O Cláudio é o diretor dos assuntos do ministério. Eu desliguei o telefone tremendo e chorei. Daqui a pouco entrou o Cláudio e disse: pastor, por que o senhor não recebeu o homem? Ele é uma autoridade, ele é presidente da associação comercial da cidade. Disse: Cláudio, é uma coisa pessoal. O que ele queria? Ele veio aqui pedir primeiro o seu apoio, porque ele quer que o senhor dê uma palestra para todos os empresários da cidade. O senhor tem dom de administração. E ele veio lhe oferecer as empresas dele que estão falidas. Eu não conseguia falar, minha boca tremeu. Eu disse: Cláudio, me dá licença, por favor. Ele saiu, eu me joguei no chão, chorei. E Deus veio e me disse: está chorando por quê? Eu disse: o senhor sabe por que eu estou chorando? Deus disse: exatamente, eu trouxe ele aqui só para você ver que o mundo vira. Eu tinha 6 para 7 anos de idade. Todo domingo, e a gente fazia compra de domingo. Minha mãe entrava dentro de uma quitanda, dentro de uma mercearia, e uma vez por semana ela comprava um Danone e uma tubaína, um Guaraná. Era a única coisa que ela conseguia comprar para mim. Mas era a minha alegria. A gente morava em 12 pessoas dentro de 2 cômodos. Naquele dia eu acordava minha mãe de domingo. Era eu que acordava, dizia: mamãe, vamos lá comprar meu Danone. E eu me lembro que nesse dia eu acordei minha mãe, e ela não estava muito bem, mas ela levantou, foi comigo, mas ela foi triste. Quando chegamos à quitanda, ela não foi direto no lugar para pegar o meu Danone, ela foi na mesa do gerente. E eu não entendi, eu era menino. E eu me lembro a minha mãe falando com ele: moço, eu compro aqui toda semana. Essa semana choveu demais, ninguém foi para a roça trabalhar, nós não recebemos. Meu filhinho, toda semana eu compro um Danoninho, uma Guaraná para ele. O senhor pode vender fiado para mim? Semana que vem eu pago. Aquele homem, eu acho que ele estava bravo, tinha feito alguma coisa. Ele levantou gritando com a minha mãe, chamou minha mãe de vagabunda, chamou minha mãe de pedinte de esmola. Minha mãe começou a chorar, saiu me arrastando, dizia: mãe, e o Danone? Minha mãe não sabia o que falar, me arrastou para casa. Eu chorei, depois eu entendi. Quando eu entendi, aí eu chorei mais ainda. Os anos passaram.
Eu estou lá no meu escritório esses dias e quem chega é um homem, hoje gerente do comércio da cidade. Foi ele que foi me procurar. Quem bate esquece, quem apanha não. As empresas dele falindo, hoje ele foi pedir minha ajuda para ajudar. Foi pedir ajuda para que eu possa dar um caminho novo à sociedade, porque o comércio estava destruído. Deus veio no meu ouvido e disse: eu sou Deus que faço justiça. Os seus inimigos estão proibidos de morrer. Eu libero esta palavra. Os seus inimigos estão proibidos de morrer. Eles vão ter que viver o suficiente para ver Deus te colocar de pé e te exaltar. Recebe esta palavra. Recebe, traz no peito, dá um grito de glória. A vida vai mudar. Mão direita para o céu. Faz um carinho nas costas do seu irmão, na sua irmã. Diga para ele: vai passar, calma. Calma, vai passar. Manás, Urianda, Rabachulegai. Podem te esconder dos homens, podem te esconder das oportunidades da vida, mas não podem te esconder de Deus. Não podem te esconder da bênção. Qualquer dia desse, Deus vai entrar pela porta da sua casa, vai dar um sorriso, vai dizer: chegou o dia, filho, vamos lá, vou te exaltar. Ei, José, calma, José. Ser condenado injustamente no palácio de Faraó não é fácil, José. Calma. Qualquer dia desse será a última noite dentro da prisão. Qualquer dia desse o rei vai te chamar para conversar, e ele vai mudar a sua história. Você vai deixar de ser um bandido para se tornar o grande governador do Egito. Eu profetizo que o meu Deus está mudando vidas aqui. O Senhor está mudando histórias aqui. O Senhor está mudando famílias inteiras aqui. Você não tem noção do que está acontecendo no reino espiritual. Satanás está atormentado. Há uma unção de Deus que está mudando pessoas aqui. Há uma unção de metamorfose nesse ambiente. Alguns acordaram como uma lagarta, vão terminar essa noite como uma borboleta bonita. Eu profetizo uma viravolta na sua história. Comece a adorar. Vai mudar a sua vida, garota. Você que é um órfão de pai e mãe, Deus vai mudar a sua vida. Não destrua a sua vida nas drogas. Não se revolte com o pai e a mãe.
Eu vou te dar o caminho da vitória agora. Não é fácil. O caminho da virtude, da vitória, está em uma única palavra: reverência para ouvi-la. Perdão. Perdoa. Perdoa. Pastor, mas eu aprendi na igreja que perdão é esquecimento. E o duro é que é. Só que homem não esquece. Eu sei. Por isso que perdão não tem nada a ver com sentimento. Perdão tem a ver com escolha. Diga para si mesmo: eu vou escolher perdoar, ainda que o meu coração doa. A última vez que eu ouvi a voz do meu pai, ele estava sentado no hospital, com a barriga aberta e um câncer comendo ele. Ele mandou me chamar, olhou nos meus olhos e disse: eu não posso mais pagar o aluguel da sua mãe, você cuida dela? Eu disse: pode ficar tranquilo que eu cuido da mamãe. Mais alguma coisa? Ele: não, é só isso. Nossa conversa era assim. Eu disse: tudo bem, boa sorte para o senhor. E fui saindo. Quando eu fui atravessar a porta do hospital, ele sentado, eu ouvi uma voz. Aquilo me tremeu. Ele nunca tinha dito aquilo. Ele disse: filho. Ele nunca tinha me chamado de filho. Filho. Eu parei. O senhor disse para mim: você é crente, perdoa. Eu falei: Deus, mas ele mandou a minha mãe me matar. O senhor disse: perdoa. Não era ele, era o diabo nele. Perdoa. Eu virei para trás, fui até ele, comecei a chorar. Ele me abraçou e disse aqui no meu ouvido: de todos os filhos que eu tive, só você me deu orgulho. Só você virou um homem de verdade. Ele me disse: eu sinto muito por não ter te abraçado mais, por não ter te dado mais carinho. Despedi dele. 30 dias depois eu cheguei no hospital, ele estava em coma. 4 dias em coma. O médico olhou para mim e disse: é daí para a morte. O olho dele aberto, esbugalhado, ia de um lado para o outro. E o doutor dizia: ele não enxerga nada. Ele estava travado. O doutor disse: ele não enxerga, mas ele escuta tudo. Se quiser conversar com ele, pode conversar. O médico foi saindo dizendo assim: rapaz, ele está com essa cara feia porque ele está morrendo, ele não quer ir. Uma carranca, meu pai com uma carranca. Eu sentado na cadeira olhando para o meu pai, dizendo: Deus, como a vida é curta. De repente a morte entrou dentro do quarto. A morte é um espírito. Eu estava sensível e percebi ela. Quando ela entrou no quarto, o Senhor disse: a morte vai arrastar o seu pai para o inferno. E eu disse: não. E o Senhor disse: só você pode salvá-lo. Eu disse: por quê? O Senhor disse: a fé vem pelo ouvir. Pregue para ele. E o Senhor me disse: filho, olha como é a vida. Quando tu eras um bebê, ele mandou te matar. Agora que ele está morrendo, só você pode dar vida a ele. Eu preguei para o meu velho pai 40 minutos. Eu pulei em cima dele, botei a mão no peito, eu repreendi a morte. Eu falei do amor de Cristo no ouvido dele. Eu perdoei ele, disse: papai, perdoa. Papai, muda de vida, aceita Jesus como Salvador. Fui falando. Só que a pessoa em coma não reage. E eu fui agonizando, disse: Deus, como é que eu faço? Meu pai não reage. Daqui a pouco uma lágrima escorreu no canto do olho dele. O Senhor disse: já é meu. Já é meu. Qualquer dia desse eu vou atravessar aquele portão do céu e vou encontrar ele. Lá no céu vou matar a saudade. Eu estou pregando para você, para te dizer que se você tiver a hombridade, o caráter, a coragem de dizer: eu vou perdoar, pastor, Deus vai te exaltar. Deus vai te exaltar.
Aramassuri de Candarai. Todo homem, toda mulher que tem uma chamada de Deus não chegará ao topo se não carregar cicatrizes nas suas costas. Todo ser humano que Deus tem uma vocação grande na vida deles será humilhado, será rejeitado, será pisado, será machucado, será violentado, mas ninguém pode te matar. Escute, podem te violentar, mas não podem te matar. Podem te destruir por dentro, mas você não desce à sepultura antes que Deus cumpra na sua vida a chamada que Ele tem para a sua história. Quem aqui nesse lugar tem uma vocação divina? Deixa eu ver. Então levante as duas mãos para cima, arma um muque, dá um soco na cara do diabo e grita. O conjunto está aqui ou só está você? O conjunto foi embora. Guitarrista, contrabaixista, tem alguém aí ainda? Baterista? Tem? Tem um conjunto. Vocês conhecem aquela música Marca da Promessa? Vocês tocam ela? Comece a preparar ela para mim. Mas não para de tocar nem um minuto. Pegue na mão da pessoa que está do seu lado. Eu não estou vendo mais homens e mulheres à minha frente. Eu estou vendo brasas de fogo. Eu estou vendo gente que vai sair daqui hoje. Vai ter gente que não vai dormir de noite, pastor. Eles vão sentar com a família ao redor da mesa e vão reconstruir a história deles. O pai vai sentar com o filho, vai pedir perdão hoje. A filha vai pedir perdão à mãe. Vai haver uma comoção de glória na sua casa. Deus nesta noite vai descer sobre o seu lar. Seu pai, sua mãe, você vão pegar um papel, uma caneta, você vai escrever os seus sonhos de volta. Vocês vão dobrar o joelho junto com a família ao redor da mesa em casa. E escreva o que vai acontecer. Escrevam o que vai acontecer. Deus vai virar a sua história do avesso. Deus vai revirar a sua história. Deus está descendo nas asas de um querubim. E Ele está dizendo: estou indo na força do vento para te salvar. Depois desta noite o céu será o seu limite. Pegue no braço da pessoa que está do seu lado. Solte a mão, traz o irmão para perto. Diga: Deus vai devolver tudo que foi roubado na sua vida. Pai, é hora de libertação. É hora de reconstrução de caráter. Onde houver um homem e uma mulher atingido pelo fracasso, onde houver alguém sofrendo porque a família está sendo dissolvida, onde houver alguém que não consegue se ajustar profissionalmente, onde houver um menino que sente pena de si mesmo, onde houver uma garota que não suporta a dor de existir, estende as suas asas sobre elas. Abraça debaixo das suas asas. Salta a muralha por eles. Faz a vida ter um sentido. Eu profetizo, Pai, que todos estes que estavam caídos estão sendo levantados nessa noite. Um exército se levanta aqui, meu Deus. Homens e mulheres que vão voltar para casa marchando nesta noite. Vão pisar sobre demônios, sobre cobras, sobre serpentes e escorpiões. Todo lugar que a mão deles tocar, abençoado será. Eu profetizo um tempo de milagre. Solte a mão do seu irmão. Levante ela bem alta e chacoalhe as suas mãos assim. Se alguém puder fazer uma tomada ou tirar uma foto disso aqui, faça, tire uma foto disso aqui. Glória a Deus. Chacoalhe, chacoalhe. Isso, eu quero colocar essa foto no meu site. Pena que meu pessoal não está aí olhando. Chacoalhou suas mãos. Pai, coloque na palma dessas mãos uma brasa de fogo tirada do seu altar. Onde essas mãos tocarem,
haverá batismo com o Espírito Santo, cura divina, libertação.